Olá pessoal, sou o professor Almir Garcia Fernandes, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, gravando este nosso nono vídeo agora, né, sobre a parte geral do direito civil com o tema Direitos da Personalidade. A personalidade é considerada uma aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações na ordem civil, né, de acordo com o artigo 2º do nosso Código Civil, tem no nascimento com vida o seu marco inicial. Tá? Então todo mundo adquire personalidade quando nasce com vida, independente da quantidade de tempo que essa pessoa tiver existido. Ela pode existir apenas por 2 minutos, né? Nasceu com vida, sobreviveu só 2 minutos e já veio a falecer. Adquiriu personalidade? Teve direitos nesse período? A resposta é sim. Tá? Todos aqueles que nascem com vida já têm aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Destaca-se como direitos da personalidade, dentre outros direitos, o direito à vida, por exemplo, o direito à liberdade, o direito a ter um nome, tá? O direito ao próprio corpo, o direito à imagem e o direito à honra. Né? Nós consideramos os direitos da personalidade como uma evolução dos direitos fundamentais, tá? Dentro dos direitos fundamentais do homem. É o respeito à dignidade humana o principal fundamento hoje do nosso texto constitucional. Segundo o artigo 11 do Código Civil, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária, salvo quando nós tivermos previsão legal, né, que permita a disposição, por exemplo, do próprio corpo como doação de tecidos, como nós temos. Tá? Né, como é o caso de direitos autorais, né, que é possível também a cessão. Tá? Então, destaca-se a proteção além, né, do nome, temos uma proteção um pouquinho diferente, que são os pseudônimos. Tá? Principalmente no mundo artístico, tá? O artigo 19 do nosso Código Civil também adota a proteção para pseudônimos quando eles forem adotados para atividades lícitas, gozando da mesma proteção que o nome recebe. Ainda sobre esse assunto, né, é importante nós entendermos que um grande passo para a proteção dos direitos da personalidade foi dado com a inclusão desses direitos no artigo 5º, inciso 10 da nossa Constituição Federal, assegurando a indenização também por dano moral decorrente da violação desses direitos da personalidade, que é o que acontece, por exemplo, quando nós vemos a negativação indevida no nome de um devedor no serviço de proteção ao crédito, né? Porque nós temos o nome como um direito fundamental. Os direitos da personalidade constituem, então, verdadeiros direitos subjetivos de defesa da integridade física, da integridade intelectual e moral de todos os indivíduos. A violação da personalidade, então, sempre vai causar um dano à pessoa, devendo ser reparado sob a ótica da responsabilidade civil extracontratual decorrente da prática de atos ilícitos. Tá? Por isso que nós temos uma quantidade muito grande de ações sobre reparação de dano moral em virtude de violação dos direitos da personalidade. Mas quais são as características desses direitos da personalidade? Nós temos como direitos intransmissíveis e irrenunciáveis, como direitos absolutos, não limitados, imprescritíveis, né? E aí é importante nós lembrarmos que o direito da personalidade é imprescritível, não a pretensão de exercer o direito de ação. Né? O direito de ação é prescritível. Eu ingressar com uma ação de dano moral, esse é prescritível, mas a proteção ao meu direito é imprescritível. Tá? A indenização é prescritível, a proteção ao direito não. A impenhorabilidade, a não sujeição à desapropriação por parte do Estado e a vitalicidade. Tá? Isso significa que, enquanto você for vivo, você manterá os seus direitos da personalidade. Mas, falando sobre esses direitos da personalidade, como que fica, por exemplo, a situação de disposição do próprio corpo? Né? Será que nós podemos dispor do nosso corpo? E aí nós temos dois artigos importantíssimos no Código Civil, que são o artigo 13 e o artigo 14. O artigo 13 assim determina: salvo por exigência médica, é proibido o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes, né, as mutilações. Tá? O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante, né, como nós temos, por exemplo, a possibilidade de doação de rins,
né, que seria uma mutilação mais permitido na forma estabelecida na legislação. E o artigo 14 determina que é válido, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte, que é o que acontece às vezes, pessoas doarem os seus corpos para estudos em faculdades de medicina e assim por diante. Tá? O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo, né, porque isso tem que ser declarado, né, no que nós chamamos de testamento vidual, ou seja, o que nós vamos fazer com o nosso corpo e tecidos para depois da morte. Essa proteção começa desde a concepção, a proteção do próprio corpo, e ela vai até a morte. Tá? Isso aqui é importante nós destacarmos com relação à disposição dos nossos corpos, né? Mas se eu sou proibido de dispor do meu corpo, o que acontece, por exemplo, com os meus tecidos? Tá? Aí nós temos, né, que as pessoas vão doar sangue, né, podem doar cabelo, inclusive, né, eu não tenho muito para doar, nem teria como. Tá? Mas o artigo 9º e parágrafos da Lei 9.434 permite que a pessoa juridicamente capaz possa dispor gratuitamente dos seus tecidos, seus órgãos e partes do seu corpo vivo, para fins terapêuticos, para transplantes, desde que o ato não represente um risco para a integridade física ou moral e não cause mutilação ou deformação inaceitável nas pessoas. Só sendo permitida, então, a doação de órgãos duplos, por exemplo, como os rins, coisas que podem ser regeneradas, como o fígado, por exemplo, ou tecido, como eu falei para vocês, cabelo, pelos, medula óssea, que também é possível a doação. Também é permitida a realização de cirurgias de transgenitalização. Mas como assim, né? Por que isso é importante nós discutirmos? Ora, nós não falamos sobre os atos de disposição de próprio corpo. Então, se uma pessoa nasceu com um determinado gênero e quis alterar a sua situação de gênero, né, no caso de uma mulher que quer agora ser um homem, né, tem que diminuir, tem que alterar os seus seios, ou no caso de um homem que quer se transgenizar para um caso de mulher que precisa alterar os seus órgãos genitais, ela vai fazer uma mutilação. Tá? Isso seria permitido? A resposta do direito civil hoje é sim, tá? Com a consequente, inclusive, alteração do prenome no registro civil. Tá? Então, nós temos essa garantia, né, de cirurgias de transgenização, né, para que nós possamos, alterar essa condição de pessoas que não se reconhecem no gênero da qual nasceram. Tá? E, por fim, nós temos a questão de tratamentos médicos. Né? Será que a pessoa que está adoecida, ela é obrigada a sujeitar-se ao tratamento médico? O artigo 15 do nosso Código Civil traz uma resposta para isso. Ele fala que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a um tratamento médico ou uma intervenção cirúrgica. Tá? Então, é importante que se diga, a pessoa tem que manifestar livremente a sua vontade, tem que ter essa possibilidade de manifestar. Tá? Importante também destacarmos que o médico tem a obrigação de fornecer um diagnóstico detalhado ao paciente quando isso acontecer, né? E o paciente também tem que dar autorização para o tratamento, né, que der plena consciência dos riscos existentes desse tratamento. Na impossibilidade do paciente manifestar, né, um parente até o 2º grau tem a obrigação de manifestar, por isso que quando nós vamos aos hospitais, internamos os nossos parentes para intervenções cirúrgicas, nós assinamos declarações, né, nos atos de internação sobre manifestação de tratamento médico. Tá? Em caso de emergência, sem tempo hábil, aí sim a medida tem que ser tomada pelo profissional de saúde, independente de autorização, somente em casos de emergência. Tá? E a transfusão de sangue? É possível realizar? Em regra, sim. Mas nós temos situações, que algumas pessoas, por motivos religiosos, não querem realizar transfusões de sangue. Isso tem que ser respeitado? Sim, né? Mas como nós falamos, em caso de emergência, para salvar a vida da pessoa, o médico pode realizar a transfusão de sangue independente, né, da autorização. Tá? Por quê? Porque é necessário, em primeiro lugar, preservar a vida. Tá? É importante que os direitos fundamentais eles são ponderados. Né? E o direito à vida ele prevalece, né, em um critério de ponderação a
o direito à liberdade religiosa, quando a vida está em risco. Entretanto, se a vida não estiver em risco, aí nós podemos ponderar a liberdade religiosa em detrimento da transfusão de sangue, da proteção, no caso da pessoa. Tá? Então, nós temos essa questão que muitas vezes entra em discussões judiciais. Tudo bem? Tá? Bons estudos a todos vocês. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.